Cursos LEAG. Básico 2 de Espiritismo. Aula 11. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. Se desejas. Se desejas. Toda melhora parece distante. Toda superação surge como sendo quase impossível. Pediste, porém, o berço terrestre, no exato lugar em que te cabe, aprender e reaprender. Não ouvides, por isso, que o domínio da lição não dispensa a vontade. Recebeste no lar muitos daqueles que não te alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, pode transformar toda aversão em amor, desde que te decidas a ajudá-lo com paciência. Sofres o chefe insano a crivar-te de inúmeros desabores. Contudo, se desejas, podes convertê-lo em amigo, desde que te disponha a auxiliá-lo sem pretensão. Padeces dura condição social, renteando o infortúnio. Todavia, se desejas, podes transfigurar a subalternidade em elevação, desde que te eduques, para que a vida te use em planos mais altos. Trazes o órgão enfermo a cercar-te de inibições. Entretanto, se desejas, pode aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Ainda hoje é possível que encontre sombras enormes. O obstáculo do que não te compreendem, há palavras do que te insultam, o apontamento insensato ou as lágrimas que a prova redentora talvez te venha pedir, mas podes usar o silêncio e a oração, clareando o caminho. Declara-te sem trabalho, amargurando posição desprezível, mas, se desejas, pode ainda agora começar humilde tarefa, conquistando respeito e cooperação. Acusam-te de erros graves, criando-te impedimentos, mas se desejas, podes tomar em base de humildade e serviço a atitude necessária à justa renovação. Sente-se dominado por esse ou aquele hábito vicioso que te exila no desapreço, mas, se desejas, podes reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Afirmas-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas se desejas, pode efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo que a tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. Para isso, porém, é preciso não esquecer dos recursos singelos que tanta gente deixa de ouvido. O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contacto do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixas-te de necessidade e desencanto, fadiga e discórdia, abandono e solidão. Mas, se realmente desejas,
tudo pode mudar. Bom, no meu ponto de vista, o texto apresenta inúmeras possibilidades de reagir perante qualquer aversão que possa surgir. Estamos acostumados a viver em lamúrias e sofrimentos, esquecendo que o grandioso é, na verdade, pequenos gestos que vamos construindo com humildade, com amor, que não existe erro, que a nossa necessidade é estarmos no exato lugar e no exato momento em que estamos, junto de nossa família e das pessoas que vivem em torno, que nos faz aprender e reaprender. Tudo o que precisamos e o que desejamos está ao nosso alcance, dependendo exclusivamente de nós, de nossas atitudes, de como queremos viver. Lei de Destruição, Parte 1. Temas de nossa aula. Destruição necessária e abusiva. Flagelos destruidores. Guerras. Olá, alunos. Estamos novamente aqui reunidos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Lei da Destruição, Parte 1. Destruição necessária e abusiva. A lei da destruição é uma lei da natureza. O mundo material sempre estará em transformação para cumprir os desígnios de Deus. A transformação tem por objetivo a revolução e evolução dos seres vivos. Do ponto de vista do espírito imortal, a justiça de Deus perfeita, amorosa, é diferente da justiça humana que necessita transformar-se para acompanhar a evolução moral da humanidade. A destruição vai sendo menos necessária à medida que a evolução do espírito vai se sobrepondo à matéria. Nos mundos espalhados pelo universo, mais evoluídos que a Terra, a destruição é abrandada. No universo, em qualquer lugar, a destruição tem seus limites. Podemos citar dois tipos de destruição. Tem as naturais, que são terremotos, tsunamis, vulcões, tornados, meteoritos, etc. Tem os provocados pelo homem, derramamento de petróleo, vazamento de agrotóxicos, poluição atmosférica, poluição dos rios e lagos, poluição dos mares e oceanos, desmatamento de florestas, matas ciliares e mangues, depredação e captura de espécies para comércio, sobrepesca, que nada mais é que a captura excessiva de peixes muito jovens e em época reprodutiva, aquecimento global, efeito estufa, redução da camada de ozônio, exploração demográfica, etc. O instinto de destruição dos seres vivos é maior quanto mais próximo estiver da sua criação divina. A destruição entre os animais visa somente a alimentação e defesa, o equilíbrio entre os seres vivos da natureza. A cadeia alimentar é uma sequência natural de conservação que preserva esse equilíbrio. Equilíbrio da necessidade de viver e reproduzir. Equilíbrio entre dois instintos, de conservação e destruição. A destruição vai sendo menos necessária à medida que a evolução do espírito vai se sobrepondo à matéria. Nos mundos espalhados pelo universo, mais evoluídos que a Terra, a destruição é abrandada. No universo, em qualquer lugar, a destruição tem sempre os seus limites. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das menos que parece conciliar-se com a bondade de Deus.
por que o Criador estabeleceu a necessidade de eles mutuamente se destruírem para se alimentarem uns às custas dos outros? Para aquele que enxerga apenas a matéria, que limita sua visão à vida presente, isto parece sem dúvida uma imperfeição na obra divina. O conhecimento do princípio espiritual e da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, é o único que pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia onde não via antes senão uma anomalia e uma contradição. Como os corpos, instrumentos da ação do princípio inteligente, têm necessidade de ser incessantemente renovados, a providência os faz servir para sua manutenção mútua. É por isso que o corpo se nutre do corpo, mas o espírito não é destruído nem alterado, apenas se despoja do seu envoltório. Outra utilidade decorrente da lei da destruição é a necessidade que tem o ser espiritual de desenvolver-se. A luta é necessária e esse desenvolvimento, porque na luta ele exercita suas faculdades. O ser que ataca em busca do alimento é o que defende para conservar a vida, usam de habilidade e inteligência, aumentando por conseguinte suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas, em realidade, o mais forte ou mais destro tirou ao outro a veste de carne, nada mais. Agora eu vou contar uma historinha para vocês entenderem um pouco mais da lição de hoje. Dequinho, o que são espíritos? São os seres inteligentes da criação. Inteligentes? E os que fazem a guerra e a poluição serão os seres ignorantes da criação? Não, Amélia. Os que fazem a guerra e a poluição também possuem inteligência, só não a utilizam da maneira correta. Essa lição quer nos dizer que o abuso, a destruição desnecessária é uma violação da lei de Deus e acionará os mecanismos de ajuste da lei de ação e reação. Flagelos destruidores. Os flagelos podem ser naturais ou provocados pelo abuso do uso que a humanidade faz, como vimos acima. Os flagelos destruidores são assustadores, terríveis no momento, mas, quando observados espiritualmente, percebemos que a perfeita sabedoria divina acelera a transformação e promove o equilíbrio perdido. A natureza possui os seus próprios meios de atingir esse equilíbrio, revelando novamente as leis perfeitas de Deus para o mundo material. Essa destruição também tem seu valor moral, provocando a solidariedade. Assim, a caridade vai sendo instalada, porque é um sentimento inato dos humanos e ajuda recíproca entre os irmãos espirituais da família universal. Com o objetivo, os flagelos destruidores atingem a humanidade para fazê-la progredir mais depressa. Estimula a inteligência, levando os humanos a encontrarem novas soluções. O combustível verde para seus carros, a irrigação de deserto, tirando alimentos de onde só existia areia. Por que o chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos? Os flagelos não seriam para o homem também provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, mostrar sua paciência e sua resignação à vontade da providência. E, até mesmo, multiplicam neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não é dominado pelo egoísmo. Livro dos Espíritos, questão 740. Guerras. A guerra é uma destruição desnecessária
e revela a predominância dos instintos, ignorando que a morte não existe. A morte do corpo físico, causada pela guerra, revela o direito do mais forte, característico de humanos que vivem num horizonte tribal. Sobre o horizonte espiritual de Jesus, a guerra irá desaparecer, mas na fase de transição é um mal necessário para libertar um povo ou sua defesa. A liberdade e igualdade é um direito fundamental que a humanidade luta para ver implantado no planeta. O avanço do conhecimento colocou a guerra entre as nações mais desenvolvidas no impasse. O uso da energia atômica, além de destruir o inimigo, também destruirá o agressor. O desenvolvimento da violência não pode ser ignorado. A guerra passa a assumir outras faces: o terrorismo e o crime organizado, o fanatismo religioso como forma de destruição suicida. Somos espíritos em um árduo processo de crescimento moral, trazendo no íntimo muito caráter dominador, o qual se impõe sempre pela força, decorrente do instinto animal que ainda sobrevive em nosso subconsciente. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza selvagem sobre a espiritual é satisfação de suas paixões. Livro dos Espíritos, questão 742. A guerra insiste em permanecer em nosso planeta, mesmo já caminhando para um mundo de regeneração. Existem vários termos como guerra fria, guerra de nervos, guerra psicológica, mas todos se referem a uma política intimidativa para provocar tensão e desequilíbrio emocional na parte contrária. O cidadão convocado pela pátria à guerra e que morre no campo de batalha não leva para o plano espiritual o estigma de assassino pelas eventuais mortes que tenha provocado, principalmente em defesa de si mesmo. Esse espírito será acolhido por equipes espirituais socorristas que o internarão em colônias para refazimento. Ali receberá esclarecimentos da lei divina da justiça. Quem comanda ou planeja a guerra, como fica? A lei da destruição explica que aquele que fomenta a guerra em seu proveito deverá expiar muitas outras existências. Como é fruto do egoísmo e ambição, responde por todas as mortes que tenha causado. O líder é sempre o mais responsável que os seus liderados. Uma pessoa sozinha não poderá evitar uma guerra entre nações, mas pode e deve decretar a paz em sua vida, no lar, no trabalho e junto aos demais, promovendo a fraternidade pessoal que, somada a outros, redundam na paz coletiva. Somente quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, os povos serão irmãos. Agradeço a todos e estaremos aqui de volta na próxima semana para mais uma aula. Um abraço fraterno, fiquem todos com Deus. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. Quando vamos considerar os povos irmãos? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Prece final.
Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.